No vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre a primeira matéria de mecanismos de agressão e defesa, que trata da retrospectiva da microbiologia, e tudo começou com esse carinha aqui, Robert Hooke, em 1665, quando ele criou a teoria celular, que diz que todos os seres vivos eram constituídos de células. Ele propôs isso depois de observar células de uma cortiça em um tipo de microscópio primitivo. Cortiça é tipo a rolha de uma garrafa. E ele observou esses pequenos espacinhos que ele deu o nome de células e criou então a teoria celular. Essa outra pessoa, Anton van Leeuwenhoek, não sei falar o nome dele, entre 1673 até 1723, observou vários tipos de micro-organismos em uma lente de aumento, que era uma espécie lá de microscópio que ele mesmo criou, e todos os seres que ele via, ele desenhava num caderno dele. Bom, nessa época existia uma teoria, que é a teoria da geração espontânea, que dizia que a vida podia surgir de algo que não é vivo. E para isso, contra isso, aconteceram vários experimentos para provar aí ao longo de muitos anos que a vida só podia surgir da vida. Primeiro começou com Francisco Red, em 1668. Ele colocou dois frascos com carne dentro, e um desses frascos ele tampou, e no frasco que estava tampado não surgiram larvas, e no frasco que estava aberto surgiram larvas. Então ele disse: Ei, não é a carne que origina as larvas, é porque a mosca vem quando está aberto, coloca os ovos e depois origina as larvas. Então a vida só surge da vida. Porém, o que disseram contra esse experimento de Red é que quando ele tampou o frasco, ele proibiu que a força vital, que era o ar, entrasse em contato com a carne e assim pudesse fabricar a vida. Então ele fez o mesmo experimento, só que ao invés de colocar uma tampa, ele colocou uma redinha. E que deixava passar o ar, mas não deixava passar as moscas. E com isso constatou-se então que a vida maior, a vida grande, sem ser microscópios, realmente surgia apenas da vida. Porém, eles ainda ficaram com dúvidas, mas e os micróbios, e os micro-organismos, será que eles surgem espontaneamente? E aí John Needham, em 1745, fez um experimento que ele aqueceu um caldo nutritivo e vedou, e mesmo assim apareceram micro-organismos. Então ele quis dizer que sim, os micro-organismos surgem espontaneamente. Mas aí Lázaro Spallanzani, em 1765, disse para ele que se ele aquecesse o caldo de galinha já tampado, ou seja, não deixasse para tampar depois de ferver, não apareciam micro-organismos. Mas aí John Needham reafirmou aquela coisa que as pessoas disseram no experimento de Red. Se você tampar e ferver, aí você vai tirar a força vital, por isso os micro-organismos não vão aparecer. Em 1858, Rudolf Virchow criou a teoria da biogênese, que criou o termo, né, biogênese, que diz que os seres só podem surgir de outros seres pré-existentes. Mas ele não tinha nenhuma prova para afirmar isso, então mais para frente que essa teoria foi comprovada. Especificamente em 1861, quando Louis Pasteur fez esse experimento com esse recipiente, que é chamado de bico de cisne. Ele pegou um recipiente que tinha um cano longo, aqueceu e entortou o cano dele para que deixasse passar ar, mas os micro-organismos ficassem retidos aqui. Então eles não entravam em contato com o líquido. E ele aqueceu esse líquido, tirou os micro-organismos dele e entortou o gargalo. Então não apareceram micro-organismos, mesmo estando em contato com o ar. Com isso, ele provou várias coisas. Primeiro, que os seres vivos podem contaminar a matéria que não é viva, que era o caldo de galinha, que os micro-organismos podem ser destruídos pelo calor. Ele provou a teoria da biogênese, que a vida só surge a partir da vida, e ele propôs um método que possibilitava separar micróbios do ar. Com isso, constatou-se então a teoria da biogênese. Bom, nós temos a idade de ouro da microbiologia, onde tivemos vários avanços nessa área, que foi de 1857 até 1914. E nessa época, com os experimentos de Pasteur, nós pudemos, ter
Conhecimento científico suficiente para realizar um procedimento que se chama pasteurização, que é a retirada dos micro-organismos de alguma substância, por exemplo, o leite passa por esse processo.